O que não te contaram na faculdade? Você já teve aquela sensação de estar diante de algumas situações e pensar: por que eu não aprendi isso na faculdade? Por que não me ensinaram isso na faculdade, né? Existem algumas situações que a gente é colocado na vida profissional, né? Aí eu tô falando, inclusive aí da nossa área mesmo, da odontologia. A gente vive uma realidade dentro da faculdade, e quando a gente vai para a realidade profissional, a gente encontra situações das quais a gente acaba nem sabendo lidar. Às vezes a gente nem imaginou que a gente ia ter que lidar, e isso acaba sendo um questionamento que a gente acaba fazendo muito: por que eu não aprendi isso na faculdade, né? E aí, aqui a gente vai falar de mais um assunto que não é falado na faculdade, mas que com certeza isso já passou na sua cabeça, que é como cuidar do dinheiro, né? Eu acho até que não deveria nem ser um assunto de faculdade. Eu acho que teria que ser algo até antes da faculdade. A gente sabe que algumas pessoas saem antes de entrar na faculdade, né, quando saem do colégio, da escola, enfim, elas já vão para o mercado de trabalho. Às vezes adolescente mesmo já vai para o mercado de trabalho, já tem que lidar com dinheiro. Então não é algo que acontece só depois da faculdade, né, o lidar com dinheiro, mas acaba sendo um momento que, quando você acaba a faculdade, que você vai também para a sua vida profissional, você acaba se questionando sobre isso, né, o porquê que não me ensinaram na faculdade, né? E eu acho que a gente passa, a faculdade de odontologia normalmente é uma faculdade muito mais técnica, né? Então ela te apresenta, né, aí as disciplinas todas voltadas à área técnica, e aí ela não vai te ensinar outros fatores aí que tão necessários para a vida profissional. Pensando num consultório odontológico, não vai te ensinar sobre gestão, que seja gestão administrativa, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de tempo, né? Então acho que são tudo coisas que a gente precisa tanto para a nossa vida, né? Quando você vai para um consultório, você vai precisar administrar esse consultório, vai precisar cuidar do financeiro desse consultório, vai precisar cuidar de gente, né? Porque você vai administrar seus funcionários. E muitas vezes você, além de não ter a experiência, não aprendeu e se depara com todas essas situações. E a gestão de tempo também, que é tão necessário para o nosso dia a dia de hoje, né? Com esse mundo corrido, a gente saber se organizar e gerir o nosso tempo da melhor forma. Então, assim, são muitos itens, né, que compõem aí esse porquê eu não aprendi na faculdade. Mas aí, falando especificamente do dinheiro, né, do cuidar do dinheiro, que é algo tão importante, é algo que acontece na vida de todo mundo, porque vai chegar um momento que você vai ter que cuidar do dinheiro, e isso não é colocado para a gente de uma forma para a gente ter um aprendizado, né? O nosso aprendizado acaba sendo o dia a dia, né? O nosso aprendizado acaba sendo replicar algo que a gente viu na nossa família, ou fazer completamente diferente do que a gente viu na nossa família. Então, normalmente a gente segue um dos dois caminhos: ou você mantém um padrão parecido com o que a sua família faz e você acaba fazendo, ou você faz bem do contrário do que a sua família faz. Isso depende de como foi esse histórico que você tem de dinheiro e a sua família, né? O que vem de memória, de lembrança para você, é a forma como você vai lidar. Então a gente acaba lidando de uma forma sem um estudo em cima disso, né? Muito do que a gente vê acontecer e a gente segue, mas não tem um embasamento aí de ter estudado. Então eu acho que e é o que eu queria falar aqui, é que realmente a gente não aprendeu, né? Então a gente tem que correr atrás desse prejuízo, né? Não tem o que fazer. A gente precisa saber cuidar desse dinheiro. Da mesma forma que, se você tem um consultório, você tem que aprender a gerir esse seu negócio, né? Não adianta você ser o dentista que atende, mas é dono do consultório e não tem o entendimento da gestão, né? Do conhecimento do seu negócio como negócio. É importante todos esses fatores, né? Você saber lidar com tudo isso. E na vida pessoal, você tem que saber cuidar do seu dinheiro, né? A gente trabalha tanto, se dedica, tem objetivos que a gente quer atingir,
e não dá simplesmente para você pôr esse cuidado para outra pessoa. É algo que não dá para você delegar. O cuidado do seu dinheiro não dá para ser para outra pessoa, tem que ser você, né? A gente tem que cuidar do nosso próprio dinheiro, porque só a gente sabe como foi batalhado, né, esse dinheiro e como qual é as nossas expectativas de atingir os objetivos que a gente deseja, né? Porque é nosso, né? É o nosso motivador. Então é você que tem que cuidar, então tem que correr atrás desse prejuízo, vamos assim dizer, né? Buscar esse conhecimento que vai te ajudar no desenvolvimento da sua mentalidade, né? Então quando a gente começa a buscar conhecimento na área financeira, muda muito a nossa mentalidade em relação ao dinheiro, né? E esse é um dos objetivos de estudar sobre esse assunto. É preciso muitas vezes mudar a mentalidade, porque a nossa mentalidade vem de tudo isso, como eu disse, dessas influências que a gente teve da família, porque a gente lida, né, como a família nos mostrou, e aí é dessa forma que a gente acaba querendo replicar, né, não necessariamente sendo a melhor forma. Então a busca pelo conhecimento, buscar entender o que é esse processo, vai fazer com que você adquira uma mentalidade em relação a isso, né? Você vai mudar crenças que às vezes você teve, vai mudar formas de enxergar cada situação. Então é importante a busca desse conhecimento, né? E quando a gente começa a buscar esse conhecimento, você vai ver alguns benefícios disso tudo, né? Entre valorizar o seu patrimônio, saber, né, como chegar lá, a te ajudar a fazer esse processo. Você vai avaliar se e como fazer para gerar mais renda, se isso é necessário para a sua realidade, né? Claro que pensando que sempre entradas são positivas, mas há alguns momentos que é necessário realmente buscar uma entrada, né? Inclusive para equilibrar as contas, às vezes não dá só para cortar, às vezes tem que aumentar onde entra, né? E manter aquele mesmo padrão. Então esse tipo de análise você também vai conseguir avaliar. E aí entra na parte do investimento, que você vai ter mais clareza sobre investir, né? Como investir, onde investir, porque a gente escuta muita coisa, tem muita coisa aí no mercado, mas você saber exatamente o que você está fazendo, aquilo que você está fazendo para você, aquilo que você está fazendo para os seus sonhos, aquilo que você está fazendo para os seus objetivos, né, para as suas prioridades. E isso só você sabe, né? Então por isso é importante esse seu conhecimento. E o cuidar desse dinheiro de forma consciente, né? A gente fala muito sobre equilíbrio, que não é viver uma vida sem fazer o que gosta, né? Às vezes a gente vem de uma ideia de que cuidar do dinheiro, cortar algum gasto, ou não fazer as coisas que se gosta, não viver o hoje e só pensar no futuro, ou tem gente que só vive o hoje e não pensa no futuro. Então, na verdade, é um equilíbrio que vai se buscar. A ideia é buscar o equilíbrio, é viver o hoje, mas pensando lá na frente, né? Porque quando chegar lá na frente, a gente chega muito mais preparado, né? Então essa é a ideia que esse conhecimento vai te ajudar, né? Então, em muitos casos, quando a gente começa a estudar, e assim, falo até por mim, porque eu lido com isso já há algum tempo meu mesmo, eu sempre cuidei das minhas coisas, lá no começo de uma forma bem fazendo parecido com o que eu tinha visto, mas eu fui buscando informação, e aí dependendo aí você vai fazendo um curso, faz outro, faz leitura de livro, enfim, vai lendo as coisas, vai aprendendo, e em alguns momentos a gente se pergunta, por que eu não aprendi isso antes? Né? Às vezes a gente pensa o porquê que a gente não fez isso antes. Mas aí a gente sempre tem que colocar a cabeça no lugar, no sentido de que, bom, não fizemos, vamos fazer daqui para frente, né? Porque não adianta a gente ficar pensando naquilo que já foi, né? Porque aí não adianta remoer, que não vai voltar mesmo. Então vamos pensar daqui para frente. Não pense que é tempo perdido, porque eu acho que talvez a cabeça
né? A minha cabeça lá atrás não estaria preparada para entender o que eu entendo hoje, né? Então tudo tem o seu momento. Eu acho que se a gente também acredita nisso, a gente cobra muito menos, né? Inclusive da gente. Então, se esse é o momento do seu aprendizado, vamos pensar daqui para frente, né? Vamos fazer as coisas diferentes daqui para frente. Vamos ver o que daqui para frente a gente pode fazer. Então, não ficar remoendo esse passado do que já foi. É meio inevitável quando a gente descobre algumas coisas novas, a gente pensar nisso, principalmente em relação a dinheiro, que quando você começa a estudar, você vê a variável tempo, como ela é importante, essa variável dentro do seu mundo de investimento, né? Como o tempo ajuda demais os seus investimentos. Então, é inevitável você pensar, por que eu não comecei antes? Mas também a gente põe a cabeça no lugar e fala, era para ser desse jeito, esse é o momento e vamos fazer daqui para frente. Então é importante também a gente não remoer e lidar com a situação daqui para frente, porque também nunca é tarde para começar. A gente vê cursos aí, faz cursos, enfim, gente de todo tipo de idade. Eu acho que sempre é hora de você arrumar suas rotas e fazer aquilo que acredita que é o melhor, né, para você, para sua família. Eu acho que é importante a gente fazer esse ajuste de rota a todo momento. Então, seguir em frente e fazer o que precisa ser feito quando você buscou o conhecimento e aprendeu aquilo. A gente às vezes quer procurar culpados, né? Por que tudo isso aconteceu? Por que a gente, quando você começa a fazer um tipo de reflexão em cima de tudo o histórico que você tem, até para você mudar a sua mentalidade, você acaba fazendo muita reflexão para se conhecer e conhecer o porquê que você faz as coisas dessa forma, né? Então você precisa saber da onde vem, né? O que você enxerga em relação ao dinheiro, porque cada um tem uma forma de enxergar e de lidar com isso, e isso vem do seu passado, e essa busca pelo passado para se conhecer é importante para você saber onde você tem que mudar, né? Então, assim, nesse processo, às vezes mexe com coisas, né, do passado, enfim, e que às vezes as pessoas querem buscar os culpados da situação, mas não há momento para isso, não há para remoer, não é para culpar ninguém. Realmente é para fazer um aprendizado, é para se conhecer, conhecer a sua realidade, mudar a sua cabeça, mudar a mentalidade, que isso que é importante, né? Da mesma forma que quando a gente pensa, isso aí era tão bom se eu tivesse aprendido na faculdade, mas não aprendeu. Não é algo que é disponibilizado, né, durante a faculdade. E não adianta só a gente se lamentar de que não foi, né, de que não teve, ou colocar isso como uma desculpa para não fazer. Eu não aprendi na faculdade, isso aí a gente não vê na faculdade, é difícil, é isso, fica complicado. Não, a partir do momento que você é colocado com a situação à sua frente, então a partir do momento que você vai trabalhar, você tem dinheiro, o seu retorno aí é o seu dinheiro, então você tem dinheiro para lidar, e aí você tem que buscar a forma para você saber lidar com tudo isso. Então é buscar conhecimento mesmo, para que você consiga planejar inclusive esse seu futuro, né? Então assim, toda vez que a gente falar de cuidar do dinheiro, a gente sempre vai falar muito sobre o futuro, né? Porque esse equilíbrio que eu estava falando é muito importante. Importante que a gente faça o nosso dia a dia, mas que a gente tenha sempre uma parcela aí do nosso pensamento, do nosso dinheiro, pensado lá na frente, né? Se planejando para esse futuro. E a nossa ideia aqui é realmente trazer aprendizado, trazer informação para que vocês consigam aprender, para que vocês consigam se organizar, fazer o processo da organização, se planejar e conquistar a tranquilidade. Então contar conosco para esse processo, inclusive, né? Para que vocês consigam
quebrar um pouco dessas barreiras, porque acaba sendo barreira, né? O dinheiro é uma barreira, porque as pessoas muitas vezes não querem falar sobre esse assunto, né? Às vezes nem dentro de casa, entre os casais, às vezes tem gente que não fala. A gente sabe também que existe muita briga, né, entre casais por conta do dinheiro, por conta dessa relação com o dinheiro que é sempre conturbada. Quando a gente está em casal, a gente sempre tem que pensar que são duas pessoas, né? Então são duas mentalidades diferentes que estão se juntando para viver uma vida, né? Então é uma pessoa que viveu uma infância de uma forma e traz as lembranças e os comportamentos do que ouviu e viveu quando menor. A gente sabe que quando fala de parte de financeira, existe uma lembrança muito forte, um poder muito forte do que a gente viveu na infância, do que a gente viveu dentro de casa, do que a gente ouviu, como foi a nossa infância, né, na nossa vida familiar com nossos pais. Isso reflete demais no nosso comportamento de hoje em dia. Então, quando a gente faz esse processo, a gente vai entender um pouquinho disso. E quando a gente está falando de casal, a gente está falando de uma pessoa que veio de uma realidade, uma outra pessoa que veio de outra realidade, e às vezes são realidades completamente diferentes. Pode ser que tenham, e com certeza tem, casais que viveram realidades parecidas, e isso inclusive pode facilitar quando você vai lidar com esse dinheiro na relação de casal, na relação de família. Mas existem pessoas que vêm de uma realidade completamente diferente em relação a dinheiro. E aí essas pessoas se juntam para viver uma vida. E aí é onde há muitos conflitos, porque se não houver conversa, se não houver uma nova mentalidade, né? Porque se cada um viver a sua mentalidade, elas vão se chocar. E a ideia é que seja criada uma mentalidade com essas pessoas, para que elas consigam fazer com que a vida delas vá a rumo ao que elas desejam. Mas para isso a mentalidade precisa mudar. Então, a gente nesse momento que está começando aí, né, tá falando aí para quem está começando a querer dar passos em relação a cuidar do dinheiro, tem que dar esse passo, tem que ir atrás mesmo de conhecimento, porque só o conhecimento vai te ajudar a você tirar essas lembranças e essas influências que o passado te traz, né? Porque quando nesse processo você faz uma análise, você vê e você lembra onde estão algumas crenças que a gente fala, né? Das crenças limitantes, que é o que às vezes te não permite evoluir da forma como você gostaria. Então são coisas que a gente faz inconscientemente, mas que acabam sendo aplicadas aí no nosso dia a dia, ou inconscientemente a gente faz e a gente vê o resultado daquilo e não entende por quê, né? Então assim, não me contaram na faculdade é uma realidade, eu acho que é uma realidade de muita gente, né? Sempre tem as faculdades, os cursos, sempre tem alguma demanda que não foi colocada. Na faculdade de odontologia, a gente, quando conversa com os colegas, e mesmo eu já passei, né, em relação a consultório, já tive consultório, então assim, a gente sabe de quando a gente vai abrir um consultório, quais são todos aqueles medos e tantas coisas, tantas perguntas que a gente faz, que a gente não tem nenhuma resposta, porque nada foi nos mostrado daquela forma na faculdade, né? Na faculdade eles te mostram um outro caminho, né? O caminho do cuidar em relação à técnica, e não o resto, né? O bastidor, que não é tão bastidor assim. Então, mas não adianta a gente só se lamentar que não teve. A gente realmente tem que buscar, né? E a mesma coisa aí em relação ao dinheiro. Por mais que você não tenha consultório, que você não tenha que cuidar de um consultório, o dinheiro tá aí, né? Porque todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo trabalha e recebe dinheiro em troca do seu trabalho. Então, dinheiro a gente tem que saber cuidar, né? Então é importante que você vá atrás de conhecimento para que você consiga lidar com o seu dinheiro e não delegue isso para ninguém, né? O dinheiro é seu, só você sabe
quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, e ninguém vai conseguir dar tanto valor a ele quanto você, na verdade, porque só você sabe o quanto você suou, o quanto você trabalhou para conseguir aquilo, para conquistar aquilo, o quanto você teve que estudar, o quanto, assim, os sacrifícios que você fez para chegar onde você está, só você sabe. Então, por isso que é importante que o cuidado do seu dinheiro seja seu, né? Então, conte conosco nessa mudança, nesse rumo aí, novo rumo para conquistar o que a gente chama de tranquilidade financeira.